antes da gente começar, eu preciso validar, né, se você tem os pré-requisitos, né, para estar nesse quadro. Como eu falei, não é uma live qualquer, onde eu converso com alunos, você vem. Você hoje, Natasha, já vive predominantemente de atendimentos particulares? Sim. Significa, então, que você não depende de outros vínculos, sua principal fonte de renda é o seu consultório particular. Sim. Massa demais, tá aprovada aí. Então vamos lá, Natasha, se apresenta aí pra gente, fala quem é você, de onde você está falando, e já emenda também dizendo como você conheceu o CVM. Bom, sou Natasha Valente, sou aqui de Belém do Pará, Amazônia. Sou reumatologista. E conheci o CVM na época ali do finalzinho da minha residência, né? Junto com a questão do Covid, da divulgação, da mudança, né, do padrão do que era a medicina e cursos, enfim, toda essa questão de atualizações, ensino médico também, do que era do passado, para uma transição muito boa, inclusive, que a gente viveu na época da pandemia, porque eu acredito que talvez se não houvesse isso, eu não tinha começado de um jeito diferente. Então, nesse período, já no finalzinho da minha residência, ali final de 2020, início de 2021, já comecei a ver os anúncios do CVM, né? Que me chamou muita atenção, porque justamente era o que eu queria. Eu nunca me contentei em estar ali só com o paciente, com uma queixa específica, receber, fazer uma prescrição em pouco tempo e depois só ver num dia de retorno ou daqui a alguns meses, como a gente vê que de costume é a rotina dos atendimentos médicos no Brasil inteiro. Então eu sempre fiquei incomodada com isso, sempre fui chamada a atenção, inclusive porque meu atendimento é mais demorado. E eu nunca consegui, eu sempre fechava, inclusive nos atendimentos que eu fazia mesmo quando eu iniciei alguns planos de saúde. Então, eu sempre saía por último, eu sempre era geradora de hora extra dos funcionários. Eu não conseguia me conter e ter um atendimento muito direcionado, assim. Eu sempre gostei de explorar muito a vida do meu paciente. E justamente isso me chamou a atenção também, né? No CVM, que me mostrou que eu poderia fazer a medicina dessa forma. A medicina que, na verdade, lá no primeiro ano da faculdade, lá com meus professores de saúde da família, eu aprendi que tinha que ser, e ao longo da caminhada aí da medicina as coisas foram mudando, ficando mais hospitalocêntricas, né, e direcionadas, assim. E aí eu vi que eu não estava errada, que outras pessoas pensavam como eu. Eu poderia passar um tempo mais longo com meus pacientes, poderia ter contato com meus pacientes, não tinha que ter medo de passar meu número, inclusive. E poderia manter o contato com meus pacientes no momento que eles achassem adequado e dando suporte, fazendo, na verdade, meu consultório acontecer para eles também, né? Que tudo que eles, inclusive hoje, tudo que eles podem me pagar em relação ao preço da consulta, que seja também revestido para ele, que não vai ficar só comigo, né? Que sempre crescer e se desenvolver e oferecer o melhor para eles, em todos os sentidos, não só na parte médica, né? Então, isso eu vi na propaganda inicial do CVM, depois, quando eu entrei no curso, e foi ali em junho, se eu não me engano, em 2021, a turma 9. E foi Parece que é nesse distante, né? cenário. Assim, nesse cenário que eu conheci o CVM. Natasha, como é que você se sentia quando você, vamos lá, você saiu da faculdade, agora você é médica, tá aí, pode atuar como médica e, é, e aí você, como você falou, você estava na residência quando conheceu a gente. Como é que você se sentia tendo que atender, fazendo essa medicina de volume? A Qual era o sentimento? Você lembra? angústia, acho que era mais angústia. Porque sempre eu achava que estava faltando alguma coisa. Por isso, tá faltando alguma coisa, quer dizer que eu não estou tratando corretamente e daqui a pouco vai descompensar. Uma coisa que eu poderia ter notado, agido e evitado, inclusive. Então, era uma sensação de angústia. Tá podendo fazer as coisas e não ter tempo para isso.
viver angustiada nesse cenário. Inclusive, às vezes, muito limitada por conta de todo o cenário, que são alguns ambientes, e que nos fazem ter, ter uma proposta de ter condutas, inclusive, que podem ir de contra o que a gente gostaria de fazer e que a gente não pode fazer nada. Porque a gente está ali num mundo que a gente tem obrigação a cumprir. E a gente é contratado para determinada situação. Então, a gente ir além é depois ser dispensado, porque você não pode sair tarde dali, você não pode simplesmente estar atendendo todo mundo no ritmo que tem que ser. Tem que ser tudo como uma medicina industrial, né? Que tu falas muito também, que é estar atendendo pessoas e só passando número. Quanto mais número, melhor. E nunca gostei disso. Até porque eu gosto muito de parar, pensar e agir. E refletir depois, né? Ter tempo para isso. Inclusive, eu estou terminando meu mestrado agora, resolvi ficar no mundo da internet. Vou lançar um aplicativo, se Deus quiser, aí, voltado, né, para a área do SUS. E justamente a gente faz a revisão científica com as melhores evidências que mostram essa questão de estar próximo, de ter ferramentas diferentes. E depois estudando realmente, continuando estudando, e cada vez mais isso está sendo colocado no mundo de ensino, talvez mais agora para a especialização, que eu tenho visto alguns colegas, talvez um dia na área básica, né, lá na nossa formação básica, mostrando que a medicina não é só a medicação, não é só entender a fisiopatologia, entender também tudo que envolve o estar relacionado com o paciente, né? O ter a compreensão de tudo que ele pode também estar sentindo e também, nesse sentido, entender o que a gente também está sentindo. Porque às vezes a gente não reconhece a nossa angústia, nossos medos, e a gente também comete erros por conta disso. Então, tudo isso está envolvido com o estar aqui na medicina, fazer medicina de forma correta. Então, nada disso é aleatório, nada é saído da cabeça de todo mundo, não. Isso daí é realmente o que atender ser humano, assim, compreender o ser humano, mostra que tem que ser. E aí, depois que realmente coloquei em prática isso, resolvi fazer isso acontecer, e eu percebi, né? Percebi o quanto estar ali dizendo ao paciente que ele pode estar com uma orientação com a gente, seguindo um tratamento que tem que ser, as etapas, mostrando para ele como ele deve fazer, partilhando e decidindo uma coisa que eu também sempre não gostava durante o curso, durante as especializações, durante a faculdade, essa imposição, não ter a conduta compartilhada. E é uma coisa que eu, mesmo indiretamente, eu sempre fiz, né? Perguntar, tá tudo ok? Dá para ser assim? Como a gente pode, já que não quer fazer, mas a gente pode ver uma outra forma? É justamente compartilhar as decisões e responsabilidades com o paciente que a gente precisa fazer. E depois, né, nesse mundo aqui, nesse curso também, eu vi que, na verdade, aquilo é o caminho, né? Assim a gente consegue fazer um ambiente saudável acontecer e decidir pelo melhor caminho que o paciente quer e pode também naquele momento. E sabendo que a vida não é só aquele momento pontual da consulta, muita coisa pode mudar, muita coisa vai acontecer. Principalmente quando a gente fala nos nossos pacientes que têm doenças crônicas. São doenças que não têm cura. Tem várias evoluções durante a vida. O paciente envelhece, né, com aquela condição. Então, muitas fases ele passa. Então, nada melhor do que poder estar ali junto com ele também, de forma correta, né? Não vendo pontualmente. E deixando ele meio que isolado no mundo, meio diferente, um mundo talvez às vezes sem expectativas, que o fim é só ter a doença, que muitos entendem isso, muitos chegam para mim achando que a vida se resume à doença que eles têm. E aí a gente tem o papel de mostrar que não é assim. Então, tudo isso foi aprendido também, foi confirmado no curso. Natasha, aí eu quero te perguntar,
Você estava na residência quando você entrou no curso ainda, né? Tava saindo, eu acho. Tava saindo já da residência, se eu não me engano. Saindo, né? É. E aí, depois que você fez o curso, como é que foi para ti? Assim, o que mudou depois que você começou a aplicar o método CVM na sua prática aí? Qual é que era a sua realidade na época e como é que foi para ti isso? Foi foi um norte, né? Poder ter algo para me guiar, porque senão as coisas iam sair muito desorganizadas, talvez atropeladas, né? Porque a gente não entende como é que pode organizar um consultório, contratar alguém, ter as informações referentes às leis, horários que tem que organizar. É muito diferente, porque então a gente só estava ali como ou residente ou um prestador, né? Que está ali já no ambiente que é determinado para você cumprir X tarefa e pronto. E quando sai, tchau. A gente é Então, o consultório não é formado, isso. em outras palavras, a gente é formado somente para ser empregado. E nada de errado. Mas não dão nem a chance da gente ter a possibilidade de ser o empregador, né? Sim. De poder fazer realmente algo diferente, de não seguir só no mesmo caminho. Então, mudou nesse sentido, de eu ficar mais calma em relação a saber o que fazer no momento que eu estava e também a confiar mais em mim, né? A entender os perfis, situações que eu queria ter no meu consultório e quem são as pessoas que gostariam de ter isso, porque assim como a gente tem várias opções na vida, há vários tipos de pessoas que querem tipos diferentes de tratamento e objetivos diferentes. Então, é justamente poder ter essa noção de quem eu era para aplicar o que eu queria, da forma que eu queria, para pessoas que gostam e que querem dessa forma. Assim como tem outros que continuam no atendimento tradicional e que tem gente que gosta e tá tudo bem. E tá tudo Mas bem. quem quer algo diferente, assim como eu quero algo diferente, tá aqui do meu lado. E é justamente para essas pessoas que eu vou me dedicar e eu vou seguir o caminho para sempre melhorar. Tanto que hoje a gente continuo reinvestindo. Eu não ganho. Lá no consultório eu falo e repito que as coisas não são só para mim. Eu sempre reinvisto para melhorar para os meus pacientes. Para eu ter a certeza das coisas, para que eles possam ser melhor acompanhados sempre. É sempre uma reinvenção. É sempre conhecer mais e se desenvolver mais. E não acaba nunca. Então, me deu a certeza disso, me deu a certeza de que não vai acabar nunca, porque se um dia eu pensei que eu estaria tranquila, só porque eu abri e pronto, tá ali, o consultório. Não, me deu a certeza de que eu vou ter que sempre estar ali, me reinventando e ajudando meu paciente de todas as formas, de todas as ferramentas que forem surgindo, porque isso só vai beneficiar eles. Então, esse norte, essa visão ampliada, que aumentou também a minha autoestima, de alguma forma, me sustentou para continuar, apesar de jovem, sem ninguém me conhecer, sem indicações a serem feitas, sem. Teu pai não é dono de um hospital, tua mãe Não, não sei, é justamente sem senadora. esse histórico todo de contexto aí. Isso ajudou, né, a clarear e a me deixar com uma base mais sólida para persistir, porque fácil não é. Ainda mais tendo que aprender isso e também lidar com pacientes com doenças muito graves, que podem descompensar de um dia para a noite, e aí a gente está naquela situação, naquela correria, naquela questão de estar vendo como a gente pode ajudar esse paciente para salvar a vida dele. Então, tudo isso equilibrado e com os colegas conversando também sobre diversas situações, acalmando a gente e deixando a gente ali no caminho certo a ser feito. Que massa.
Natasha, aí você fez o curso, começou a aplicar e surgiu a oportunidade de entrar na mentoria. Você tá indo para o terceiro ciclo, eu estava vendo aqui, tava olhando teu histórico aqui, eu tô com o teu histórico aqui. Mas assim, o que que te fez entrar na mentoria? Por que que você escolheu entrar na mentoria, CVM? Por que que você simplesmente não seguiu carreira solo? Ah, tá dando certo. Ou então, eu ainda tenho as objeções, né, das pessoas. Tipo, eu já tô tendo resultado, não preciso de ajuda. Ou pior, não assisti nem as aulas do curso ainda, porque como é que eu vou entrar na mentoria? Ou então, será que esse investimento volta? Você teve algumas dessas objeções e como é que você lidou com essas objeções? Sim, sim, com certeza, né? Até porque eu estava em processo, continuo em processo, né? De, digamos assim, tá bem melhor do que no início, com certeza. É, de, de se estabilizar, de colocar, mostrar para as pessoas o que a gente quer, o que a gente tem a oferecer. E de conhecer, de saber, de parar, de estudar, de fazer isso acontecer da forma certa. E, e justamente essas eram objeções de que não iria dar certo, como ia pagar e tudo mais, ia dar, e, enfim, nesse sentido. Se ia dar tempo de estudar também, já que eu inventei depois, né, esse ano, fazer pós-graduação em outra área, inventei fazer mestrado, então, tudo isso. E aí a decisão de ficar justamente foi por conta da troca de experiências, né, com diversos colegas de diversas áreas que já viveram muitas coisas, que poderiam repassar e ajudar também em situações que eles mesmos já viveram, para que eu não pudesse não errar. A gente não erra só tropeçando e repetindo erros às vezes que a gente faz, né? Uhum. A gente pode, aliás, a gente pode prevenir, né, um erro, e eu sempre gostei disso, através de experiências. E melhorar ainda mais nossas atitudes e nossos planejamentos através da troca de experiências com outros colegas. Então, estar ali é justamente para isso, para debater, como casos clínicos que a gente faz na medicina, para poder debater situações, cada um com a sua opinião, a gente decidir um caminho para moldar de acordo com a nossa própria personalidade, a nossa decisão do que a gente acha certo. Então, ficar ali foi justamente para isso. Para sempre estar nesse grupo e ter o estímulo sempre de continuar buscando mais e mais. Uhum. Vamos falar aqui de números, porque assim, eu achei muito massa. Porque assim, você sabe mais ou menos quantas consultas você fazia lá em novembro de 2021, quando você entrou? 10. Tá, fala o que você lembra aí. Quantas consultas Eu particulares você tinha por mês antes e quantas você tem agora, mais ou menos? ter essa média aí, 10, 15, 20. E aí foi aumentando com E agora? o tempo. E agora a gente, claro que no nível de atual de acompanhamento que eu faço para os meus pacientes, a gente não pode estar atendendo todo mundo, né? A gente dedica realmente para os pacientes que estão ali. Então, hoje a gente se limita a vagas que variam de 40 a 55 pacientes por mês, né? Sendo que esse é um limite que eu vejo que é aceitável para o meu contexto de saúde, inclusive, para a gente Que poder fazer massa. certinho acontecer. Senão não vale a Então, pena, né? De que adianta? Tá ganhando muito dinheiro e abrir mão da própria saúde. sim, justamente. Perfeito. Então, essa média, mais ou menos, hoje no consultório. E que é a média que me dá para poder manter as atualizações também, né? Fazer os cursos, ir para congressos, é a média que a gente consegue, que eu consigo atender. E lá quando você entrou, a gente perguntou, né, o que que você gostaria e tal. Na tua ficha de matrícula que eu estava olhando. E foi legal ver isso aqui, né? Que você colocou assim, minha meta, qual resultado você espera, né? A gente perguntou, aí você respondeu.
viver de atendimentos particulares, reduzindo a carga de trabalho. Sim. E é massa ver que você conseguiu, né? A gente está falando de 2021, então 2022, 2023, 2 anos. Então, muita gente pergunta, né? Sidney, quanto tempo demora para eu conseguir viver só do meu consultório? Tá aqui um exemplo. Eu tenho dado sempre um prazo de 2 a 3 anos, entre 1 e 3 anos. Depende muito do perfil de cada um, depende do momento de cada um. Você começou do absoluto zero, né? Tipo, saindo da residência, né? E eu estava olhando aqui o valor da consulta. Você lembra o valor da tua consulta? 260. Ah, então eu lembro. Esse eu lembro, porque sempre foi bem calculado. E quanto é que tá agora? Agora, a primeira consulta tá 700. Que justamente não é consulta só, né? É acompanhamento. Esse é o Olha detalhe. só a diferença. Quem quer acompanhamento está comigo. Quem não quer, pode ir para o tradicional, que é uma consulta. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Justamente, tá tudo bem, porque os níveis de entendimento da consulta, a forma como ela procede, a forma como a gente faz do pós-consulta, o segundo contato com o paciente, que é o que eu chamo de tradicional retorno, mas que é um pouquinho diferente comigo. São formas diferentes de se consultar, e logicamente de ser atendidas, na verdade, e logicamente que dessa forma valores não podem ser os mesmos, né? Preços, valores, Perfeito. enfim. Então, justamente por isso, que não é mais só consulta aqui comigo. A gente tem uma forma diferente de fazer, que é justamente para abordar a saúde do paciente como um todo. E é isso que mudou muito justamente do início, porque adquirindo conhecimento, entendendo o que é a medicina que eu quero, que é a medicina que cada vez mais os estudos têm mostrado que a gente precisa ter com pacientes crônicos também. Então, mudou justamente por isso. Tudo que é feito e planejado, desde que o paciente pisa no consultório até quando ele volta na outra vez, né? A gente não está de forma isolada só vendo ele mais. Então, logicamente que as coisas não são iguais a uma consulta tradicional. Então, é justamente um acompanhamento. E você falou, né, dessa questão da tendência, né? É muito louco olhar para o quanto que a tecnologia avançou, o quanto que a ciência avançou, mas infelizmente, por outro lado, a medicina, quando a gente fala da relação médico-paciente, o quanto que a gente se distanciou do paciente, né? Tanto que em alguns lugares as pessoas não falam, eu vou ao médico ou vou à médica. Eles falam, eu vou fazer exame. Porque o médico, a gente abriu espaço para isso, né? E o que você está trazendo, Natasha, né? O que você está sendo, inclusive, né? Talvez seja fosse uma coisa para eu dizer mais no final, mas eu vou dizer agora que você está sendo a realização do meu sonho, que é uma medicina onde médico e paciente não tem uma barreira, onde o paciente se sente próximo, onde o paciente é acompanhado, onde o paciente se sente cuidado, onde o paciente se sente escutado, onde o paciente realmente sabe que pode contar com você. O CVM existe por isso. O CVM existe para isso. E, para mim, a gente está aqui falando de valores. Você sabe que eu faço isso também para poder falar da mentoria. A gente está aqui há 17 dias do CVM ao vivo. Você vai estar lá também. Eu tenho um negócio também, assim como você tem. Mas é importante que as pessoas saibam que por trás de todo o negócio existe uma razão social. E a minha razão social, a nossa razão social, Natasha, é que você e os seus pacientes, ambos, não um ou outro, ambos, tenham qualidade de vida, estejam satisfeitos, estejam felizes nessa relação. Que vocês, né, que cada encontro não seja nossa, eu vou ter que ir lá com a doutora. Não, nossa, eu vou ter que ir lá com a doutora. Provar o cappuccino da doutora, que só tem no meu consultório, porque sou eu que faço. Então, Olha não é aí, ninguém que me dá a mão, sou eu que faço para os meus pacientes. E é justamente poder ter esse tempo, né?
de até aprender coisas para eu oferecer da minha mão para os meus pacientes, que eu gosto muito, inclusive. Já fiz brindezinho com a minha mão, já tive tempo de sentar para recortar papel, para escrever alguma coisa, que é justamente isso. São pessoas, né? Pessoas que estão em sofrimento. E aí é uma coisa que eu falo com as minhas secretárias também. Entendam isso. Entendam a ansiedade, entendam tudo isso. Eu quero que o paciente se sinta acolhido não só por mim, mas por vocês também. Que entendam que eles têm também, podem ter uma ponte ali de suporte também com vocês. Que vocês não precisam estar sabendo, e isso não é compartilhado, diagnóstico, tratamento, não. Mas que o paciente possa se sentir tranquilo, de estar conversando com vocês quando chegar, de estar se manifestando sobre alguma situação, e vocês comunicarem calma, a gente vai ver, a gente vai tentar, a doutora já vai ver. Tudo isso, colocando a calma, porque o paciente precisa naquele momento difícil que ele está passando. Uhum. Essas situações a gente não conseguiria fazer de outra forma em outros ambientes, infelizmente, como em convênios, que inclusive me angustiava muito isso, apesar de tentar, né, porque o meu contato sempre foi compartilhado no momento certo para os pacientes que precisam, né, e só que a gente tinha um momento que a gente não conseguia porque era o sistema que limitava a gente. Não era por falta de vontade, por má vontade, por situação. Não, era simplesmente sistema. A gente poderia fazer tudo, oferecer o nosso apoio, nossa orientação, mas tinha um limite. Um limite que o sistema não deixava a gente avançar. Então, é justamente ter essa oportunidade para o paciente se sentir no ambiente bom. Que a gente pode conversar sobre mais diversas situações. E como é que você se sente podendo estar fazendo isso do seu jeito, no seu canto, da forma como você, um dia lá no início da faculdade, quando você escolheu ser médica, como é que você se sente? Qual é a sensação? Acho que estou no caminho da realização, porque ainda tem muita coisa que eu quero implantar. Talvez 2024 seja esse momento, que é o momento realmente das coisas estarem funcionando do jeito que eu planejei completamente. Me sinto feliz de poder proporcionar isso e também agradecida pela confiança que alguns pacientes, esses pacientes, podem depositar em mim, que é uma coisa que a gente não imagina, né? Ainda mais eu, que estou em tese, quem me olha às vezes acha que a senhora está novinha. Não é bem assim, não sou mais tão novinha. Mas ver o paciente, o idoso que já viveu muita coisa, poder ali ter novamente uma noite de sono boa, ter momentos sem dor ou com dores menos fortes para manter a funcionalidade dele. Ter uma pessoa que está sofrendo de diversas maneiras, não só com a dor física, e ter essa pessoa confiando que a gente vai, que eu vou ter todas as possibilidades, ou não ter também, de ajudar, mas que eu vou sempre me esforçar. Que é justamente isso que eu falo. A gente não pode prometer nada na medicina. A gente é um ser complexo e justamente a gente não sabe, muitas vezes, o que a doença, o que a condição vai refletir naquele paciente. Mas uma coisa que eu posso fazer nesse contexto, nesse mundo que eu pude planejar, é me dedicar a achar uma alternativa. Se não achar uma, depois vou achar outra. A gente acha de alguma forma, a gente tenta de alguma forma. É não desistir. É justamente entender que essa confiança que eles depositaram em mim é justamente algo que às vezes eu até acho que eu nem mereço, mas enfim, muitas coisas para superar ainda, mas de autocríticas e tal que a gente ainda tem, né? Mas ter a felicidade de receber isso, de receber Tem, essa tem alguma confiança toda. história? Tem alguma história assim que você lembra de algum paciente que te marcou assim
de você ter podido oferecer essa experiência para eles, para ela ou para ele, e, e que isso te marcou, te emocionou de alguma forma? Na verdade, esses últimos anos a gente lida muito, como eu falei, a gente lida muito com doenças muito graves, situações muito graves que às vezes alguns pacientes chegam para a gente com sequelas definitivas que a gente não pode mais atuar de alguma forma. Então, nesse último ano, inclusive, infelizmente, eu perdi alguns pacientes por consequências disso e por consequências de situações correlacionadas. E essas pessoas, elas chegaram em situações de desesperança, de sofrimento. E achando que seria mais, de alguma forma, mais, né? E de alguma forma, eu também pensei isso. Afinal, quantos anos de doença, quantos médicos experientes, quantas situações já não tinham passado e estavam caindo ali na minha frente. Tô nova na especialidade, né? O que eu ia fazer? Eu só podia oferecer a minha dedicação, o que eu tinha aprendido, e continuar tentando achar uma alternativa. E aí, ao longo, apesar de essas pessoas, uma delas, ela chegou com tanta desesperança, tanto sofrimento, que isso estava refletindo no corpo dela. E no final, justamente por acalmar, acompanhar, ver a evolução de perto, e ela sentiu a confiança em mim de fazer isso acontecer. No final, a gente acabou vendo que, na verdade, ela não tinha aquela condição autoimune que ela tinha. Isso era uma consequência de uma neoplasia que estava simulando isso, e ela estava com uma medicação que não cabia mais. E se limitando, evoluindo para outras doenças por conta de um tratamento inadequado. E a gente pôde ver que não era para isso acontecer. E logo depois, no terceiro contato, praticamente, essa paciente já era outra pessoa. Outra pessoa. Ela já tinha uma confiança muito grande em mim e nela já estava voltando. E, infelizmente, ela tinha um histórico de câncer. E, justamente nos últimos meses, esse câncer, digamos assim, voltou. Se manifestou com metástase em outro local. E aí, ela veio justamente comigo, que não tinha mais diagnóstico, não tinha mais diagnóstico reumatológico. E ela veio justamente para manter o tratamento comigo. Porque é aquela situação que eu falei, eu não me mantenho só na queixa específica, na queixa reumatológica. Eu sou médica, eu sou clínica. Então, eu preciso me manter atualizada e preciso ajudar meus pacientes nisso. E ela veio para que eu pudesse ajudar nesse tratamento conjunto. Não mais como reumato, mas como médica clínica, como uma pessoa que estava ali para ouvir ela. Como uma médica de confiança. E ela justamente conseguiu sair de um quadro que estava muito ruim, entrando em depressão. Depois disso, ela deu uma virada muito grande, voltou a sorrir, voltou a passear, que ela não fazia mais. E estava seguindo o tratamento. E ia dar muito bem o tratamento, estava evoluindo muito bem. E agora, nesses últimos meses, seria o mês que a gente ia completar 1 ano de contato, 1 ano que a gente se conhecia. Mas, infelizmente, ela pegou uma pneumonia e faleceu. Mas aí eu soube 3 dias depois só, que a filha contou depois, né? E aí a filha agradeceu. E assim aconteceu com uma outra paciente minha muito grave também. Acho que até o último minuto a gente conseguiu estar ali, tentando dar um conforto, fazendo de uma forma diferente. Então, esse ano foi difícil também por isso.
Perdi pacientes, assim, que eu não esperava também. Natasha, eu estou pensando aqui, te ouvindo, quantos pacientes, infelizmente, estão sendo tratados por algo que eles não têm, ou então tratados de forma equivocada, ou até simplesmente não estão tendo a oportunidade de passar os últimos meses, os últimos dias tendo o acompanhamento de um médico, de uma médica, de confiança. O quanto que isso vale? Qual o preço disso? A gente falou que você saiu de uma consulta de 260 lá em 2021 para 700, que agora você faz todo um acompanhamento. A gente falou lá do teu... Eu queria que você falasse do teu antes e depois em relação... Quanto que foi teu primeiro faturamento? Eu te perguntei se você não lembra, né? Deve ser 4.000, 5.000, assim. 5.720 em 2021, em novembro de 2021. 24 pacientes atendidos. E aí, em 2023, qual foi teu maior faturamento esse ano? Mensal. Acho que foi 35. 35. Cara, às vezes a gente fica numa bolha, né? Agora eu tô falando de nós aqui, por exemplo, da mentoria ou do CVM. A gente às vezes fica numa bolha. Quando a gente para pensar 35 mil, apesar de ser faturamento, né? Falando para o teu público, faturamento é uma coisa, o lucro é outra, e aí o que a doutora tira de salário é outra, e o que ela reinveste no Muito consultório é diferente. outra. Mas Hoje em dia, inclusive, o meu foco no paciente é tão grande que cada vez mais eu continuo fazendo os cursos, né? Estou terminando mestrado justamente com foco na minha dissertação de mestrado ser voltada para ajudar pacientes. Eu fiz um curso extra de acupuntura para auxiliar nisso. Estou, inclusive, ele é meu paciente que está aí, a gente está adquirindo já em primeira mão, vou falar para vocês, mas eu já vi que tem gente aqui que é meu paciente. Estou adquirindo um ultrassom justamente para ajudar meu paciente na hora que ele está ali, sem a gente precisar depois estar mandando para fazer ultrassom com quem nunca viu falar, não sabe, não acompanha, não sabe aquele contexto, justamente para ter oportunidade de usar ali, não como um exame extra, né, mas ter a ferramenta para estar ali. Então, tudo isso é investimento de cada centavo que o paciente que continua comigo, que quer esse acompanhamento, está fazendo. volta, Então, né? o investimento não é para o meu cabelo, para meus cílios, para minha maquiagem, é para o meu paciente, que é justamente o foco do meu consultório nele. E cada vez, se eu puder, já estou pensando em coisas para o ano que vem, para poder oferecer para os meus pacientes. Que massa. E ó, já vim falando desse ultrassom contigo, já tem uns bons 2 anos também, né? Mas que bom que saiu, que bom que tá saindo. E agora falando para minha audiência, o mais massa, né, Natasha, é que você tá fazendo esse investimento provavelmente com parte, ou talvez até totalmente, do próprio dinheiro proveniente do consultório, né? Então isso é muito massa, você crescer, então é uma coisa que a gente fala muito, né? E você é um exemplo muito parecido com Natália, né? Natasha Valente e Natália Valente. Começou estudando, aprendendo, e aí foi galgando, né? E aí reinvestindo. Daqui a pouco é sala própria, aparelhos próprios, montando equipe, que é o que a Natália está fazendo agora, né? Montando equipe para outras pessoas. E eu não tenho dúvida que não vai faltar reumato aí para você, reumatos clínicos, para você incluir na sua equipe aí. E realmente, daqui a pouco, quem sabe até ter por que não, né? Você, dentro da reumatologia, tem as descompensações, né? Eu lembro muito da época do meu internato. Lúpus é uma doença terrível, né? Quem sabe eu estou profetizando aqui, Natasha, em breve, daqui a um tempo, 5 anos, quem sabe, você não esteja inaugurando um hospital aí para cuidar com toda dignidade, com toda humanização, com toda excelência que o paciente merece, né?
Tipo, um hospital dia, quem sabe. Enfim. Urgência, emergência, minhas pacientes de fibro que sofrem, eu também sofro quando eu oriento que chega um momento de ir para a urgência, porque eu sei o que vai acontecer, mas Exato, também a gente tem um limite ali e a exato, gente fica também ainda limitado. Justamente é isso que é exato. me manter fazendo isso, ter mais serviços para que eu possa investir para um dia chegar nisso. Só que eu preciso ter a fonte para isso acontecer, né? E é justamente tentar chegar lá. E eu digo mais, Natasha, eu vou além, tipo, não é só, muitas vezes a gente só faz um estereótipo do SUS ou do atendimento de plano, mas principalmente o SUS, né? Mas, cara, tem muito hospital particular aí que o atendimento de urgência e emergência deixa muito a desejar também. Muito a desejar. Então, como é que seria, né? Poxa, para quem tem seu consultório hoje, poder referenciar ou mesmo atender, né, o paciente da mesma forma que se atende no consultório, ele ser atendido na urgência e emergência. Nossa! Porque todo mundo que já passou em alguma urgência e emergência tem pavor de voltar. Porque exatamente por isso, porque é muito triste. Então, muito massa, Natasha. E, e aí eu queria te perguntar o seguinte. A gente já falou de faturamento, a gente já falou quanto tempo você conseguiu isso, né? Que foi 2 anos e tudo mais. Agora, tem uma pergunta chave. Quanto tempo você acha que demoraria se você não tivesse entrado no CVM, não tivesse na mentoria? Quanto tempo você demoraria para estar hoje tendo esses resultados que você está tendo? Os 10 anos que a minha preceptora disse que eu ia ter que esperar. 10 anos. Mas tem alguém que você conhece em Belém aí que, que esteja fazendo isso do jeito que você está fazendo, tendo os resultados que você está tendo? Não. Não, porque precisa também isso exige muito da gente, né? Isso exige estar toda hora refletindo, repensando, corrigindo. Então, hoje eu não conheço ninguém que faça dessa forma, com o protocolo todo, que tem o fluxo todo organizado, como tem que ser. E sendo repensado sempre. Porque eu sou muito crítica também. Então, tudo que desalinha também me irrita fácil. Mas aí fica calma e volta para tentar fazer o melhor. Então, não conheço. Pois é, sabe por quê, Natasha? Porque não é porque o colega não queira ou porque... Sabe o que acontece? É porque ele também não sabe. Ele não sabe. Tipo, ninguém trata mal um paciente porque quer. Ninguém faz isso porque quer. Muitas vezes ele tá ali também no automático, sabe? Tipo, muitas vezes ele tá ali rodando no piloto automático. E é por isso que às vezes a gente tem cada vez mais que inovar nos nossos anúncios para poder chamar a atenção do médico, porque ele está no piloto automático. E quando ele sai do piloto automático, para dar esse espaço, precisa, como você falou, precisa ter coragem. Cara, precisa ter coragem. Pô, você pegar dinheiro e investir num negócio que você não tem certeza. Aí tem um monte de ditado que atrasam a medicina, né? Tipo, é melhor o certo que o duvidoso. O que é o certo? Atender um paciente cada 5, 10 minutos, não ter tempo para si, não fazer uma medicina bem feita, não ter qualidade de vida, não comer, não ter tempo para almoçar, não ter tempo para ir ao banheiro, não ter tempo para beber água. Não ter tempo para estudar. Eu lembro que o meu primeiro ano de formado, eu emburreci. Eu não estudava, pô. Só trabalhava. Aí chegou um tempo que a gente tava com uma coisa de carimbo desse tamanho assim, tipo, andava para todo lugar. Era um carimbador, não era mais um médico. Eu já, durante minha formação, eu vi esse carimbo. E por um momento eu pensei, isso facilita muito a vida. Mas depois eu entendi o que significava esse carimbo. Que não é o certo. Não, isso não é medicina. Medicina
não tem a ver com carinho, não tem a ver com ganhar tempo. Mas, então, Natasha, na verdade, talvez demorasse 10 anos, pode ser que fosse até menos, mas a chance maior, eu realmente acredito que talvez demorasse uma vida toda. Ou talvez, e eu vou dizer, tem gente que vai ouvir esse podcast quando ele sair gravado, quando ele estiver disponível, vai ter gente, pode ser que tenha gente vendo aqui a gente, ou ouvindo a gente, e que está ouvindo e vai entrar por um ouvido e sair por outro e não vai mudar. E não vai mudar a rota. Vai continuar na roda dos ratos, correndo, sem reclamando. Coisa mais comum do mundo é um médico, você encontrar um médico e ele reclamar. E é muito louco. Sabe o que é mais louco, Natasha? Já parou para pensar que tem uma indústria gigante de vestibulares para medicina? Façam medicina, façam medicina. É gigante, assim, milhões de pessoas querendo ser médico. Aí depois tem uma indústria quase do mesmo tamanho para aprovar na residência. Passem na residência. Gigante. Para todo mundo depois ir trabalhar para atender, para ganhar R$ 30. Isso, a sua audiência não sabe. Que o médico recebe R$ 30 por consulta, R$ 50. Quando recebe? R$ 100 por uma cirurgia, para salvar uma vida. Quando recebe? Para trabalhar nisso. Esse exército de estudante de medicina, esse exército de pessoas para passar na residência, vão se submeter a trabalhar por mixaria para fazer um serviço meia boca. É muito louco isso. Já parou para pensar nisso? E tu já parou para pensar que tu não faz mais parte desse exército? Que você, por ter tido coragem, por estar todo dia dando o seu Estudando. melhor para o seu paciente, estudando, investindo em cursos da sua área médica, fora da área Fora médica. da área para entender justamente como abordar, como fazer acontecer melhor. Fora da parte técnica. A gente não tem habilidade para não aprender isso. Então a gente precisa estar sempre. Um dos meus objetivos, inclusive, entrar na medicina foi saber que eu iria estudar para o resto da minha vida. E a partir do momento que a gente entra num ciclo desse, que não é virtuoso, a gente não tem tempo, a gente não tem ânimo, a gente não tem disposição para estudar. E a frustração disso, para eu que sempre, e esse foi o objetivo também, me manter sempre atualizada, me manter estudando a medicina. Isso que eu falei, eu vou fazer medicina porque eu sei que eu vou estudar pro resto da vida. E aí, de repente, entrar no mundo que me mostrava que eu não ia conseguir fazer isso. Isso também me angustiava cada vez mais. O que você diria vamos ser bem específico aqui, para uma médica, início de carreira, que está lá insatisfeita, de repente, com o momento que ela está na carreira, que não está feliz com a medicina que ela está praticando, que ela não está se sentindo reconhecida, valorizada, que ela não está sentindo que ela está fazendo o melhor que ela pode para o paciente dela, mas que ela está com medo, mas que ela está insegura, mas que ela está com, pô, será que eu vou dar conta? Porque na minha cidade, será que eu vou dar conta? Porque na minha especialidade clínica, você diria para ela? Qual é o conselho que você daria para ela? Mesmo com medo para ela ir, para ele ir. E escolher um caminho, no mínimo, seguro, que vai garantir uma base boa, mas que de passo em passo ela possa construir o que ela sempre desejou, para não desistir. Porque desistir disso é desistir do que que a grande maioria, né, das pessoas entraram na medicina, que foi ajudar o próximo. Porque se hoje eu tenho a oportunidade de ter pacientes, ter pessoas que não podem pagar isso, ter a possibilidade de atender de forma voluntária, ajudando outras pessoas, é porque há pessoas que podem, que garantem que eu posso ajudar de todas as formas possíveis, até aqui com o conteúdo do Instagram para as pessoas que nunca vão ser meus pacientes, para ter esse tempo para ajudar pessoas que estão sofrendo por aí, não vão conseguir de alguma forma um atendimento adequado por diversas questões. Porque se a gente
a gente foca no que é importante, que é a vida de quem a gente está atendendo, a gente, mesmo com medo, a gente vai. Mesmo vendo que as coisas podem não estar indo muito bem, mas a gente persiste. Que é para garantir que alguém possa estar em sofrimento há muitos anos, que alguém possa ficar bem de alguma forma, ficar tranquila, passar por um processo de crise diferente, poder voltar a trabalhar, a fazer suas coisas de forma independente. Nós, os jovens, não possamos desistir por ver que um caminho, que existe só um caminho, né? Que é esse caminho que é oferecido para a gente desde a faculdade até o ambiente da residência. Que não é só isso. Que a gente pode fazer mais. Que se a gente fizer, inclusive, persistir, talvez a gente possa mudar no futuro esse outro caminho que está errado. De ambientes que são assim. Quem sabe? Porque se a gente for forte bastante, se unir realmente, e talvez um sonho muito grande, mas eu vejo que se a gente se unir nesse sentido, as coisas podem mudar e serem feitas de forma adequada em todos os ambientes. Mas a gente tem que começar de alguma forma. E começar em um momento que a gente pode controlar, que a gente pode fazer, que a gente pode moldar. E depois ir batendo de frente contra o que está errado. Então, não desistir. Tentar ir atrás, assim como a gente tentou ir quando a gente foi fazer medicina, estudou. Então, a gente está começando, a gente pode, de alguma forma, arriscar. Então, a gente não vai conseguir as coisas rápido também, não é para se desesperar em relação a isso. Tudo é um pouquinho de tempo. A gente tem que ter paciência. A minha geração é um pouco impaciente. Eu sou um pouco impaciente, eu confesso. Mas ter essa paciência para conseguir o melhor para a gente e para o paciente também. Nunca esquecer do paciente. Se a gente não esquecer deles, a gente consegue força de onde a gente nem sabe que existe. Porque a gente está fazendo e planejando para eles. Então a gente consegue as coisas. Obrigado, querida. Obrigado mesmo. Obrigado por seu tempo aqui. Obrigado por compartilhar sua história. Está na história agora do CVM, com esse CVM Cash Premium aqui. E para todas as suas pacientes, para todos os seus pacientes, vocês fizeram uma ótima escolha. Que sorte de vocês ter a doutora Natasha aí. Natasha, que sorte a minha ter você aqui. Que sorte a nossa, do nosso grupo, ter você. Obrigado. Tamo junto. Viu, querida? Quero agradecer também o convite. Depois de um tempo sem live, né, eu voltei aqui, mas como eu falei, né, e tem gente que não sabe, tudo isso que está acontecendo, todas as mudanças, todos os planejamentos. Então, e aí 2024 vem aí porque eu quero voltar e ajudar e ampliar o conhecimento a chegar em várias partes do mundo para que pessoas possam ser, de alguma forma, tocadas e ensinadas e aprenderem também a controlar suas doenças, suas dores, ter uma saúde, uma qualidade de vida melhor. E é incrível a gente, às vezes, chegar em outras partes do mundo, como eu já atendi pacientes de fora, e ver que num país de primeiro mundo as coisas não estão tão diferentes. Ver que o paciente nunca foi oferecido a coisas básicas, digamos assim. Desde uma atenção e responder uma dúvida simples até um tratamento básico medicamentoso. E justamente porque está acontecendo lá o que a gente não quer que aconteça aqui. Ser tudo mecanizado, ser tudo escalado, ser tudo industrializado. E a gente tentar remar contra a maré é difícil, complicado, porque a gente também não é aceito de alguma forma. E a gente também sempre é julgado, né? Sempre é questionado, sempre... e é difícil o paciente também, às vezes, entender o quanto a coisa precisa ser assim. Que isso daqui que eu estou fazendo não teria que ser uma novidade. Isso daqui teria que ser a realidade. Mas que o contexto
todo que a gente vive hoje não é bem assim, mas um dia a gente vai conseguir mudar. Então, obrigada por mostrar que eu não estava doida, que eu não sou louca, que eu nunca fui louca de achar que eu que estava errado em tudo, desde o primeiro mês da faculdade. E aí, de pouquinho em pouquinho, os professores mostravam que não, mas depois vinha uma avalanche de gente mostrando que era besteira, enfim. E que fui decidindo por caminhos diferentes, mas que no final eu encontrei essa forma de entender que eu posso fazer da forma que tem que ser. Tratamento humanizado, suporte, auxílio, orientação, acompanhamento não é só aquele período de receitar, né? É justamente o paciente poder tirar dúvida com a gente se ele pode comer o açaí com peixe frito, o açaí com a tapioca dele. Que isso, pra gente proibir coisas assim, como acontece por aí, não é bem esse caminho. O paciente pode ter o suporte com a gente, tirar essas dúvidas, ter a gente como uma fonte, como eu falei, não só a gente, mas a nossa equipe. Uma fonte de segurança em um ambiente diferente que a gente quer que aconteça. Que um dia a gente vai contaminar todo mundo. Pode até demorar. Posso me aposentar e não ver todo mundo contaminado, mas eu sei que vai se contaminar desse mundo que tem que ser diferente. Essa medicina que tem que voltar a acontecer como a gente sabe que acontecia antes, que estava no livro. De alguma forma mudou, mas tem que voltar a ser como era antes. Mais próximo.